Falta pouco, hein, fiel? Tá faltando um pouquinho aí pro Coringão voltar às atividades. Volta agora a treinar no CT Joaquim Grava nesse sábado 28. E no dia 13 de julho a gente tem aí o retorno oficial do Corinthians na nossa arena contra o time do Bragantino. Fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro aí de todas as últimas notícias do Coringão. Mas antes, já se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito ainda. Ativa o sino, deixa o seu like e o seu comentário também, ele é sempre bem-vindo. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Falta pouco para a reapresentação do elenco corintiano depois das férias nessa pausa para o Mundial. Mas mesmo sem jogos, o clube segue em evidência, com notícias nada animadoras. A Polícia Civil encerrou o inquérito do caso Vaidebet. Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé foram indiciados por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-diretor jurídico Yung Lee também foi indiciado, mas pelo crime de omissão imprópria. A polícia entendeu que ele identificou inconsistências no cadastro da empresa intermediária e, mesmo assim, não se opôs. A polícia enviou o inquérito ao Ministério Público, que deve analisar se irá ou não oferecer a denúncia. Caso ofereça, todos os indiciados se tornarão réus e o processo irá para as mãos de um juiz. Esse é apenas um dos motivos do Corinthians estar em evidência nos noticiários. Os problemas também estão dentro das quatro linhas. Memphis Depay notificou o Corinthians por 2 vezes pela falta de pagamento, pela premiação do Campeonato Paulista e também por direitos de imagem. Um valor em torno de 6 milhões de reais. A primeira notificação foi feita em maio, a segunda nesta terça-feira. Caso o Corinthians não acerte esse valor com camisa 10, ele pode não se reapresentar junto com o elenco no próximo sábado e caso esse prazo de não pagamento se estenda, ele pode até mesmo deixar o clube. A atual diretoria informou que não tinha conhecimento da primeira notificação porque ela foi feita ainda sob a gestão do presidente Augusto Melo e que agora a nova diretoria fará esforços para contornar a situação e para que Memphis se reapresente no próximo sábado. A ESPN apurou que todo o elenco aguarda pagamentos em relação aos bônus pela classificação na Pré-Libertadores e Copa do Brasil no ano passado, o valor pela vitória diante do Novo Horizontino e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e também a premiação do Paulistão. O Corinthians precisa também pagar a rescisão do técnico Ramon Dias e sua comissão. Com a dívida total na casa de 2,5 bilhões, o clube precisa acertar as pendências mais urgentes para tentar minimizar o que já parece fora de controle. Isso, e fica a expectativa. Será que vai se reapresentar? A reapresentação, inclusive, Fã de Esportes, é no sábado. Olha só o que o Fabinho Soldado, ele disse, abre aspas aí, ó. O atleta vai se apresentar normalmente, não tem nada que tire isso dele. É um atleta super profissional, super dedicado e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas, fecha aspas, em entrevista pro GE. Tá aí o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. E nas redes sociais, André, o Memphis já foi lá e supostamente dá a entender que ele está voltando para o Brasil. Mas que situação! E o Augusto Melo não era aquele que falava que estava tudo em ordem, sem dívida, sem problemas por lá, André? Pois é. Há uma informação também que tem sido pouco comentada. O Corinthians deve cerca de 10 milhões de reais para o Coronado, dinheiro de luvas, acertado quando ele, evidentemente, veio do exterior para jogar no Corinthians. Essas luvas teriam sido parceladas em 9 pagamentos. Quantos pagamentos o Coronado recebeu? 1. O Corinthians pagou 1 de 9 e parou de pagar. Então, esses são os casos de valores mais altos, consequentemente, problemas mais sérios. Memphis Depay e o Igor Coronado.
Aí eu faço um convite ao torcedor do Corinthians que tenha um pouco de bom senso e não é um cheerleader de cartola, seja qual for o cartola, e aí já diminui bastante, né, a quantidade de pessoas interessadas no tema, porque não é para ficar balançando pompom para cartola. Recentemente, durante o debate sobre o impeachment do Augusto Melo, os senhores se lembram dele ter dito que estava sendo perseguido porque o Corinthians estava nos trilhos? Finalmente nós estamos colocando o Corinthians nos trilhos, não devemos mais para jogador, os pagamentos estão em dia, vou fechar um contrato na semana que vem que vai ser o maior contrato da Via Láctea. Tudo isso ele falava, lembra disso? Aqui nós sempre dissemos, este senhor tem um método que é o de mentir descaradamente. Dizer publicamente coisas que não correspondem à realidade. Não sei se é um problema de patologia ou se é uma intenção de enganar todo mundo o tempo todo. Porque muita gente cai, mas muita gente cai. E aí está, o clube que estava nos trilhos, o clube que para trás a dívida não é minha. Desde que eu assumi, está tudo certinho, bonitinho em dia. Devendo para o Memphis, notificado na justiça, aparentemente à mercê da vontade de um jogador de se apresentar ou não. Se ele se apresentar, é porque tem boa vontade, está sendo, além de um bom profissional, está sendo caridoso com o Corinthians, cumprindo as suas obrigações, sem ser remunerado como o Corinthians assinou o papel que o faria. E o Igor Coronado também, embora pouca gente comente. Esse é o Corinthians de hoje, aquele que está em dia, cujo presidente, afastado, era perseguido porque estava colocando o clube nos trilhos. E você acreditou. Muitos acreditaram. Essa questão do título paulista envolvido ali, é muito impressionante como a gente vê muito isso no futebol, como um título acaba às vezes maquiando, acaba postergando o desligamento, algo que seria benéfico para o clube, na verdade acaba sendo algo até ruim de certa forma. Essa defesa a qual o André se referiu de tantos torcedores, ela só aconteceu, inclusive por parte da torcida organizada, porque houve o título paulista. Porque as coisas iam bem dentro de campo. Se as coisas não andassem bem dentro de campo, certamente a direção antiga do Corinthians seria criticada. Porque é assim que a coisa toca, é assim que a banda toca, as coisas andam dessa maneira. Se você está indo bem dentro de campo, tá tudo certo, e quem fala mal é porque quer criar crise, é porque quer criar turbulência, é porque está contra o time, etc e tal. Ainda que os fatos sejam evidentes, como sempre foram, né? Para quem dizia que as coisas fora de campo não têm relação às coisas dentro de campo, quando nasce o caso da Vai de Bet, todo ainda no blog do Juca Kfouri, eu lembro de ter falado aqui, no Sport Center, inclusive, é impressionante, 1 ou 2 dias depois, é impressionante como não houve a reação que se imaginava que devesse haver do presidente do Corinthians de inconformismo. Porque nós estávamos falando, supostamente, de uma comissão, que era uma comissão que não deveria ser paga, que não tinha por que ser paga, e que foi paga para alguém que não prestou esse serviço, e, portanto, o dinheiro que foi pago pela empresa originalmente destinado ao Corinthians, foi pago por uma comissão. E era dinheiro que foi tirado do Corinthians. Simples assim. Quem ficou com esse dinheiro, eu não sei, a gente ainda não sabe, mas os indiciados estão aí prestes a terem o dedo apontado para si e vão ter que se defender na justiça. A questão é, este era um dinheiro do Corinthians. O mesmo Corinthians que hoje é notificado pela justiça porque não pagou o Memphis, o mesmo Corinthians que não pagou o Coronado, o mesmo Corinthians que tem mais de 2 bilhões de reais de dívida. Então, assim, essa crença de que a coisa dentro de campo é uma e a coisa fora de campo é outra, é uma grande bobagem, é até uma obviedade falar isso, mas parece que a gente precisa reforçar nestes momentos. Neste momento especificamente não tem futebol para o Corinthians. E, aliás, talvez essas notícias façam menos barulho, até porque a gente está tendo um Mundial que atrai todas as atenções. Mas a questão é, a conta está sendo cobrada dentro de campo agora. Porque o Memphis, eventualmente, não se apresentar, e estou plenamente de acordo com o André, não tem nada a ver com profissionalismo ele se apresentar ou não. Porque a parte dele como profissional, ele cumpriu e sempre esteve cumprindo, enquanto o Corinthians cumpria, e agora a gente sabe que nem cumpria, a sua parte de empregador. Então, a partir do momento que o Corinthians não cumpre a sua parte de empregador, se ele quiser, ele pode muito bem não se apresentar e isso não vai ser falta de profissionalismo. Então, não adianta apelar ao profissionalismo do jogador, porque o jogador vinha sendo profissional.
De qualquer forma, o Memphis estar ou não no Corinthians, na volta ao futebol, se ele vai estar escalado, se não vai estar escalado, se vai estar à disposição, não vai estar à disposição, é o menor dos problemas do Corinthians. E o noticiário, dia após dia, acho que está deixando isso claro. Não é só obra do Augusto Melo, obviamente é obra de anos e anos de gestão absolutamente caótica no clube, mas é também culpa do Augusto Melo, né, que dizia que a farra ia acabar, que dizia que estava tudo encaminhado e pago e que as coisas, pelo menos em relação à gestão dele, estavam corretas e está muito claro que não estavam corretas e agora está tudo vindo à tona como já aconteceu com outros clubes. O André, é incrível como no futebol essa questão passional, ela coberta e na verdade faz com que talvez no caso de um Memphis Depay que está sem receber o que é de seu direito, fique para a torcida, no caso de uma não apresentação, como grande vilão. Claro. E é justamente algo que os cartolas adoram fazer também. Lógico, evidente. Porque aí vem toda aquela história. Mas para ele não faz falta. Uhum. Já ganhou tudo que tinha que ganhar. Pelo clube que te acolheu tão bem. Veio para cá, sabia que era assim, ninguém obrigou, ninguém fez nenhum tipo de pressão que ele não conseguiria resistir para vir jogar no Corinthians. Veio porque quis, né? Como se no momento em que um jogador como esse, com outras oportunidades, certamente ele tinha para estar em outro lugar. E não acostumado a esse tipo de coisa, né? E veio para cá, evidentemente, porque quis, mas porque aquilo que foi oferecido para ele no papel é uma coisa absolutamente maravilhosa, até para os padrões dele, né? O contrato do Memphis com o Corinthians foi revelado publicamente. Tudo que ele ganha, todos os bônus, assistências, como se justifica o prêmio do Campeonato Paulista ter sido depositado quase que integralmente na conta dele, tudo isso foi revelado. E é uma coisa assim, é um clube praticamente de joelhos diante de um jogador. De uma forma bem semelhante ao que o Santos fez com o Neymar e o Santos está fazendo de novo. Sim. São situações bem semelhantes. Os números eu não sei, eu estou dizendo em relação aos percentuais, há uma situação específica para um em relação ao que é feito para todos os outros. Esses desequilíbrios que acontecem e que talvez não sejam bem digeridos e compreendidos dentro de um vestiário. Mas isso é uma conversa para um outro momento. E tem a diferença que um entra em campo também. O Memphis joga, né? Exato, é óbvio, né? Joga, ajuda, é decisivo em um número razoável de partidas, participou de uma campanha de troféu, de um campeonato estadual, é verdade. Foi muito importante nos jogos que livraram o Corinthians do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, é inegável a participação dele, a forma como ele melhorou o time do Corinthians, não só com seu desempenho individual, mas Yuri Alberto melhorou com ele, Garro melhorou por causa dele em campo, tudo isso. O Memphis é um jogador de futebol, mas não tem recebido aquilo que foi acordado. E não importa, não dá para ficar fazendo conta com o contrato dos outros. Não existe esse negócio, para ele não faz falta, já tem dinheiro suficiente, poderia ter mais amor à camisa. Agora eu quero ver os vídeos que ele fez fora do clube, toda aquela atitude que ele tinha de se colocar no contexto de São Paulo. As pessoas já estão dizendo isso, como se ao assinar um contrato com o Corinthians, mesmo sabendo dos problemas e mesmo tendo todas as garantias, o jogador se tornasse um cúmplice das situações que atingem a muitos outros clubes e muitos outros jogadores de futebol, colegas dele, aqui no Brasil. Mas a conversa fatalmente vai passar. Com certeza. Se ele, em um determinado dia, não se apresentar, para muita gente vai ter cometido o máximo pecado. E o clube, André, o clube vai passar bem por essa mais uma vez. O mercado europeu vai abrir. Sim. Ele é um jogador que voltou a ser convocado pela seleção holandesa, pelas atuações que teve no Corinthians, que tem se apresentado muito bem na seleção holandesa, tem feito gols, tá para bater recorde. Artilheiro. Artilheiro. Então, assim, é preciso considerar isso também. Que talvez tenha até disso no pensamento dele, falar, bom, isso não é falta de profissionalismo. Não. Ele diz, espera lá, eu combinei um negócio. E aí, não interessa se é muito, se é pouco. Se alguém errou ao combinar um valor muito alto, foi o Corinthians e não ele. Ele está na dele. Então, assim, não interessa se é muito, se é pouco. Se o Corinthians não está pagando, ele pode muito bem chegar a essa conclusão e dizer, olha, eu tenho outras oportunidades de clubes que vão me pagar para jogar na Europa e ele pode, de repente, fazer essa opção. Então, o momento também não é o melhor momento para o Corinthians. O Corinthians precisa resolver rápido esse negócio para que o jogador, de repente, não se acerte, né? Entre na FIFA e consiga um acerto com outro clube da Europa. Então, Fiel, a situação é o seguinte, em relação aí
ao Memphis, eu até fiz um vídeo anterior, ontem, falando sobre isso. Se a gente for pensar como torcedor, a gente vai ficar indignado, a gente vai ficar revoltado, a gente vai ficar chateado, a gente vai xingar o Memphis, mas a gente não pode pensar somente como torcedor. Ele é trabalhador, ele fez um contrato, ele veio para cá para trabalhar e para ganhar o dinheiro dele. Todo mundo quer trabalhar e ganhar dinheiro, ninguém quer trabalhar para não ganhar, ninguém quer trabalhar grátis. Ah, Thiagão, você tá passando o pano aí pro Memphis, tá defendendo ele? Não, mas ele tá no direito dele. O Corinthians fez um contrato, falou que ia pagar tanto, falou que ia pagar bônus, falou que ia pagar premiação, então tem que pagar, não só para ele comprar todos os jogadores. Essa é uma realidade. E se o cara tá ali trabalhando e não tá recebendo, ele vai ficar indignado mesmo, vai ficar triste, entendeu? E como eu até falei aí em vídeos anteriores, talvez esse seja o motivo de tanto desânimo do Corinthians dentro de campo. O Corinthians nos últimos jogos aí vinha fazendo um jogo muito desanimado, muito abaixo da média, sem qualidade, sem intensidade, sem raça, sem força, sem entrega dentro de campo. E os jogadores estão desmotivados, os jogadores estão desanimados. Aí você fala, mas os caras são ricos, os caras não precisam de dinheiro, meus amigos. Todo mundo precisa de dinheiro, por mais dinheiro que as pessoas tenham, todo mundo precisa de dinheiro. E outra coisa, a gente não sabe qual a realidade de cada um. E mesmo que eles já tenham muito dinheiro ali na vida deles, na conta bancária deles, os caras querem continuar ganhando dinheiro, essa é a realidade. Não sejamos hipócritas. E você vê, o Corinthians, ele fatura aí mais de bilhão por ano, mais de 1 bilhão por ano, certo? Mas o Corinthians continua endividado. E quem me garante que a situação de alguns jogadores não seja semelhante? Os caras ganham muito dinheiro, mas também, assim como ganha muito, gasta muito. E pode ser que os caras estejam aí, não todos, obviamente, mas um ou outro que talvez não tenha ali uma boa administração do seu dinheiro, capaz que ganha, assim como ganha muito dinheiro, gasta muito também e tá com a corda no pescoço. Então, não podemos julgar. O correto fez o contrato, prometeu pagar? Paga. Esse é o correto. E assim ninguém fica triste, ninguém fica desanimado e as coisas fluem como tem que fluir. Mas enquanto tiver essa bagunça aí na diretoria do Corinthians, aonde não paga ninguém, não tem compromisso, não tem palavra, então a gente está sujeito a passar esse tipo de coisa aí mesmo. E, infelizmente, vai continuar acontecendo enquanto não resolver o problema interno do Corinthians ali nos bastidores, na direção. E quanto ao Memphis, se ele quiser ir embora, meus amigos, vai embora. São 6 milhões de salário dele, que o Corinthians pode aí muito bem dividir 6 milhões em 1 milhão cada um, pegar 6 caras razoavelmente bom, que ganha aí um salário de 1 milhão e contratar 6 jogadores novos. Contrata aí de segunda divisão, jogador aí argentino que tá em time pequeno lá da Argentina, como fez com o Garro, por exemplo. Os argentinos que são raçudos, os caras entregam ali dentro de campo, coloca força. Eu sou muito a favor de contratar jogador argentino, os caras jogam bola mesmo. Pega um cara aí lá que seja barato, que não seja tanto, de repente dá até pegar aí para um salário de 300, 400, 500 mil, entendeu? Mas enfim, tudo depende aí de quem tá à frente e da administração do Corinthians. Mas é isso, vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago de volta pro canal aqui sobre o Coringão. Por isso, se inscreve aí, caso você não seja inscrito, ativa o sino, deixa o seu like, o seu comentário. E tamo junto, até o próximo vídeo. E vai Corinthians!